Bom dia, pessoal. Meu nome é João Pedro, sou aluno do oitavo período de Estatística aqui da UFRJ. Vou apresentar meu trabalho chamado Modelos de Machine Learning para Previsão de Abandono e Desempenho de Alunos em Cursos Introdutórios de Programação. Eu sou orientado pela professora Carla Delgado e Laura Moraes. Vou estar falando aqui sobre as motivações do trabalho, se dá aí pelo crescimento, né, dos estudos na área de aprendizado de máquina nos últimos anos, né? A gente vê que essas técnicas de aprendizado de máquina tem se desenvolvido cada vez mais nos últimos anos e trazer também as diferenças, né, dessas novas técnicas para abordagem de estatística tradicional, né? Então, existem duas culturas hoje em dia, né? Essa cultura aqui de modelagem, que, né, predomina a comunidade estatística, os estatísticos mais tradicionais, né, e assume que modelos que eles vão utilizar ali são os corretos e tenta achar o melhor ajuste desses modelos aos dados passados, para prever novos dados. São os mesmos objetivos da cultura mais atual, né, de aprendizado de máquina, que é essa cultura algorítmica, né, é onde também a gente quer prever coisas e prever novos dados, e só que aqui a gente não assume, não faz essa suposição mais forte no início, a gente não se importa muito com qual modelo vai ser utilizado ou se o modelo é o mais adequado, a gente só quer saber ali o melhor modelo que erra menos na hora de prever os novos dados. Então, os objetivos de trabalho são trazer essas técnicas de aprendizado de máquina, mas trazer uma abordagem estatística junto, tá? Nessa parte teórica, essa parte mais teórica dos modelos, o que está por trás desse modelo estatístico, que usa muito dessa estatística tradicional por trás. Também trazer uma aplicação, né, nos cursos de introdução à programação, para prever o desempenho dos alunos ao final aí, para apoiar os professores. Então, falando um pouco sobre esse curso, né, é o curso de computação 1 aqui da UFRJ, né, onde os alunos têm aula aí 2 vezes por semana. Em uma delas, eles fazem um laboratório prático. Desde 2018, esse laboratório tem sido feito no Machine Teaching, que é uma plataforma onde os alunos programam ali em Python. E podem corrigir seus problemas, podem ver os seus resultados ali em tempo real. Enquanto eles resolvem, dados são coletados, né? Dados do desempenho deles são coletados. Então, aqui falando um pouco sobre Machine Teaching, como é que funciona, né? São dois usuários, basicamente, são os alunos e professores. Os alunos podem resolver seus exercícios aqui no editor de código. Também podem executar testes para ver ali se ele está acertando ou não. Enquanto eles resolvem, são coletados alguns dados que vão para o banco e os professores podem criar novos exercícios e visualizar enquanto os alunos resolvem os resultados deles, pode ver o desempenho deles aqui, ali. Já existem algumas visualizações e a ideia é que essas previsões, né, sejam disponibilizadas para eles aqui, né, entenderem o desempenho de cada aluno e poder tomar suas decisões ao longo do curso. Então, alguns dados são coletados ao longo das semanas aí, nas aulas práticas pelo Machine Teaching, são essas daí, como por exemplo, tentativas de resolver exercícios, né, taxa de sucesso, tempos médios de solução do problema, né, são é, variáveis que tentam explicar ali o desempenho do aluno ao longo das semanas. Aqui é uma parte mais teórica do trabalho, né, fala sobre modelagem, né, que já é uma abordagem mais estatística do problema. E, bom, falar um pouco sobre regressão logística, né? Ela geralmente é usada quando a gente tem uma variável final binária, a gente tem duas possíveis respostas, por exemplo, abandono do aluno ou não, e a gente quer prever essa proporção aqui para cada aluno, né? Para cada tipo de aluno, proporção de sucessos, né? Ou da variável de interesse, por exemplo, abandono sobre o total. E aí a gente vai obter no final uma probabilidade desse aluno abandonar ou não, que é esse π aqui, né? Esse valor esperado dessa proporção, né? A gente usa essa função de ligação aqui de baixo para fazer esses ajustes, né? Para modelar, né? Nada mais é do que uma regressão linear, um preditor linear. Com essa função de ligação, a gente consegue chegar nessa variável resposta, que é uma probabilidade, está entre 0 e 1, né? Que nos dá aí a probabilidade do evento de interesse para cada aluno.
A gente usa aqui essa função para estimar esses parâmetros beta, e com os parâmetros beta estimados, a gente consegue usar novos dados, né, esse novo x aqui, para prever a probabilidade de novos alunos, estimar essas probabilidades. Então, a gente isola aquele π, a gente vai na outra equação, usa os betas estimados, com os dados passados, e coloca novas variáveis explicativas dos novos alunos. No final, a gente obtém essa resposta aqui, que é a probabilidade dele, por exemplo, abandonar o curso, ou ser reprovado, ou ser aprovado, por exemplo. Tá? E, bom, continuando aqui, tendo essas probabilidades estimadas para cada aluno, a gente pode fazer classificações, que é, no final, você voltar para a variável resposta de interesse, que é o abandono ou não do curso, né? Você vai ter uma resposta de 0 ou 1, e não uma resposta de probabilidade mais. Para isso, a gente usa as probabilidades estimadas, que é esse P chapéu aqui, são as probabilidades, de, por exemplo, de y igual a 1, que é a nossa característica de interesse, pode ser o abandono do aluno, se essa probabilidade ser maior do que um K, que é um corte que a gente escolhe para fazer essa classificação. Esse K pode ser, por exemplo, 50%, né? Então, se o aluno tiver mais de 50% de chance de abandonar o curso, a gente vai classificar ele como abandono. Esse cara vai abandonar. É, esse K aqui a gente pode escolher de várias formas. A gente pode escolher um 70%, por exemplo, né? Se a gente quiser ser mais, pra gente ter mais certeza de que ele vai abandonar para dizer que ele vai abandonar, então a gente tem que estimar aqui probabilidades acima de 70% para ele abandonar e a gente de fato dizer que ele vai deixar o curso. Para escolher esse K, a gente pode usar várias técnicas. Uma delas é escolher pesos para os erros, e aí a gente faz essa continha aqui. Erros de classificar como abandono ou não, por exemplo, faz essa conta, L1, L0, e acha uma proporção aqui para o K, como corte. Além disso, tem outras técnicas, eu vou mostrar uma mais à frente, né, que são úteis para achar esse valor de corte ideal. Aqui é uma outra forma de avaliar classificadores, uma forma muito comum de avaliar classificadores, né, que são as matrizes de confusão. Né? Dado um K, a gente faz as classificações e com os resultados a gente joga nessa matriz de confusão aqui, que são basicamente na coluna aqui. São os que de fato, os alunos que de fato abandonaram ou não o curso. Então a gente tem o 0 aqui, por exemplo, para não abandono, 1 para abandono, e as linhas é o que a gente falou que vai acontecer, né? O que a gente previu, só o valor predito. Na linha aqui, na primeira linha, são os que a gente falou que não vai abandonar, e, por exemplo, na de baixo, é o que a gente disse que vai abandonar. E a gente faz essa contagem aqui para cada, cada linha, cada coluna. Então, quando a gente diz que vai abandonar, por exemplo, nessa linha aqui, e ele de fato abandonou, a gente vai contar aqui como um verdadeiro positivo. Pode ser um verdadeiro negativo, quando a gente fala que ele não vai abandonar, de fato ele não abandona, mas a gente pode errar também aqui nessas duas aqui que são os erros, né? A gente fala que ele vai abandonar e não abandona, ou a gente fala que ele não vai abandonar, mas ele abandona. Daqui da matriz de confusão, a gente pode obter algumas métricas interessantes, que são bastante úteis. Estão aqui embaixo, né? Esse VPP, valor preditivo positivo. São os verdadeiros positivos sobre verdadeiros positivos mais falsos positivos. Então, a proporção desse verdadeiro positivo aqui, nessa linha toda. Então, entre os que a gente disse que vai abandonar, quantos de fato a gente acertou. O S é a sensibilidade, são os verdadeiros positivos sobre a proporção de verdadeiros positivos sobre o total dessa coluna aqui, que são os que de fato abandonaram o curso. A especificidade é a mesma coisa, só que para o valor verdadeiro negativo, nessa coluna de que de fato não abandonaram o curso. E o F1 é a média harmônica entre o S, a sensibilidade, e o VPP. Tá? A partir da sensibilidade e especificidade que eu defini ali, a gente pode traçar uma curva ROC aqui para vários valores de K diferentes, que é aquele corte da classificação. Você vai obter uma curva assim, onde aqui é um menos a especificidade no eixo X e no eixo Y a sensibilidade. Quando a gente quer maximizar a sensibilidade e a especificidade, a gente tenta obter esse ponto aqui mais próximo do 1. Tá? A gente obtém o K que está aqui mais próximo do 1 para tentar maximizar isso aqui, essas métricas. Essa curva aqui, quanto mais próximo desse ponto 0,1, melhor. Quanto mais próximo dessa reta no meio, pior o modelo que a gente ajustou lá no início da regressão logística.
Isso vai ajudar a gente a comparar modelos diferentes. Tá, aqui já é a parte prática do trabalho. A gente quer prever aí o abandono deles de acordo com a participação deles nas duas últimas listas do curso. Então aqui tem um gráfico aqui que mostra, né, a proporção de abandonos e não abandonos do curso, baseado nessa definição de abandono que eu falei. Então, em geral, eles resolvem tudo ou não, os exercícios das últimas listas, e aí a gente tem aqui, ao final, a contagem desses abandonos. O treinamento desses modelos são feito a cada período dessa forma aqui, né? É um loop feito a cada período, né? Onde os alunos usam um sistema, a gente obtém os dados de treinamento, são os dados passados, né? Faz o pré-processamento desses dados, ajusta os modelos de regressão logística, avalia eles, comparando com o Varrock, enfim. Define um classificador, escolhe aquele K a partir da curva ROC, e com esse classificador pronto, a gente cria essas classificações de abandono, né? E mostra essas classificações para professores. Isso aqui é repetido a cada período. Porém, na prática, a gente precisa que esses modelos aconteçam a gente tenha modelos desde o início do período, das primeiras semanas. Então, isso aqui é feito semanalmente, né? Tá aqui, aí aqui eu explico um pouco dos modelos semanais, né? Então, a gente precisa ter modelos a cada semana para que o professor tenha alguma ideia já, né? Algumas previsões desde o começo do período. Então, passada uma semana de uso do sistema, a gente tem alguns dados já, e a gente roda os modelos usando os dados até essa semana apenas, e faz a primeira previsão. Passada outra semana, a gente usa dados da semana um e da semana 2 para fazer as previsões. E aí é esperado que os modelos vá melhorando, né, ao longo das semanas. Tá? Então, aquele loop, na verdade, acontece a cada semana, né? Usando os dados da semana que passou e as anteriores. E aqui estão alguns resultados dos dados que a gente tem aí dos últimos períodos de computação 1, no Machine Teaching, né? São as curvas ROC. Aqui a gente pode comparar modelos. E aí, para cada período, a gente vai ter aí 5 semanas de modelos ajustados, né? Que são essas semanas que vão passando. Tem a partir da semana 3, que é quando eles começam a usar o sistema, o Machine Teaching, né? E aí a gente repara que, de fato, vai melhorando ao longo das semanas o desempenho dos classificadores, vai ficando mais próximo daquele 0,1, da especificidade e sensibilidade. E que no período, é interessante dizer também que no período de 2022/1, a gente tem o pior modelo, que é justamente da virada dos períodos remotos para os presenciais. Tá? Aqui são os resultados daquelas métricas de classificação, né? Depois da curva ROC. Escolhido o K, feitas as classificações, a gente consegue obter aquelas métricas, né? F1, sensibilidade, especificidade, também acurácia, que é o quanto a gente acerta aí do total, né? A gente vê que tem uma tendência de decrescimento porque os períodos têm características diferentes. Então, a ideia é que isso se estabilize, mas que a partir dos períodos presenciais, né, a gente use só dados de períodos presenciais para tentar é, amenizar essa queda e ter desempenhos melhores, justamente por causa dessa diferença entre períodos, né? Entre as características dos períodos. Tá? Então, os trabalhos futuros aí, ajustar aí modelos para novos dados, né? A partir de 2022/2, prever alunos de 2023/1, né? Obter todos esses dados novos e fazer isso a cada semana. Implementar de forma automática esses modelos de Machine Teaching para que os professores possam ter acesso às predições. E também tentar outras variáveis respostas, não só abandono, né? Mas também a nota final do aluno, a aprovação e reprovação do aluno, né? A gente pode tentar novas variáveis para ver se a gente consegue resultados melhores de previsão, tá? Aqui estão algumas referências do trabalho, tá? E é isso.